Olá, saudações a todos. Neste vídeo eu quero falar para vocês sobre a verdadeira origem do lockdown. Participe, assista. Olá pessoal, saudações a todos. Neste vídeo aqui eu quero explicar um pouco sobre essa verdadeira origem do lockdown. Não aquele lockdown que é uma frase que se fala muito, né, em penitenciária, que trava todo mundo, tranca todo mundo, que aliás o termo lockdown vem daí, né, da origem de penitenciárias. Mas esse lockdown que foi imposto aí para as pessoas na sociedade, como se realmente houvesse uma emergência de guerra, um ataque nuclear, alguma coisa em que as pessoas não podem mais sair de casa. Mas lembrando que esse lockdown nada tem a ver com a ciência, e sim com medidas muito exageradas das pessoas que tomam conta do ser humano, pessoas que deviam governar com amor e não com o poder. E medidas muitas vezes como essa são colocadas com algum intuito que a gente ainda não sabe, mas com certeza eles sabem, por isso que implantaram. Então nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho a verdadeira origem, e vocês vão ficar admirados, porque para começar, a origem real mesmo do lockdown começou em 2006 com uma pesquisa de computador. Sim, uma projeção de computador. Um trabalho de escola de uma garota que na época tinha 15 anos, a Amy Glass, que ela é filha de uma pessoa que trabalhava numa indústria farmacêutica, a Sandia. E nessa pesquisa ela revela, baseado na gripe espanhola de 1918, que uma cidade de 10 mil habitantes, que praticamente 140 pessoas indo à escola, contaminariam 5 mil pessoas. Agora, se encerrasse as aulas, a projeção seria de apenas a contaminação de 500 pessoas. Interessante isso, né? E na verdade, esse termo lockdown foi implantado, né, tentaram implantar em 2006 no governo do Bush filho, né, o George W. Bush, justamente se baseando nessa pesquisa dessa garota. Inclusive ela está em artigos profundos realmente da medicina. Olha que interessante. E é justamente sobre essa base de um projeto de computador, de uma projeção de computador, que todo mundo se baseou para justamente criar o lockdown nas cidades. E percebendo que o lockdown é pior do que a própria doença, pois ninguém sabe o que vai acontecer agora, já que pessoas perderam emprego, já que atividades econômicas foram fechadas, já que pessoas perderam patrimônio, e agora realmente estamos num caos. Por isso que eu falo, a implantação do lockdown tem um sentido muito mais profundo, que não é a saúde, mas sim algo muito mais relacionado à dominação. A expressão distanciamento social, ela foi usada pela primeira vez pelo New York Times. Era 12 de fevereiro de 2006. Então a frase era: se a gripe aviária ficar pandêmica enquanto o Tamiflu e as vacinas ainda estão em falta, dizem os especialistas, a única proteção para a maioria dos norte-americanos será o distanciamento social, que é a nova maneira politicamente correta de dizer quarentena, informava a reportagem. Bom, como consequência dessa epidemia, que na época era a gripe aviária, H5N1, acho que vocês se recordam, né? O George W. Bush filho, ele foi lá atrás de médicos, né? Mas ele foi pesquisar, né? Talvez pela gripe espanhola de 1918, e viu que lá teve resultados catastróficos, então ele acabou pedindo conselho a 2 médicos que apresentassem algum plano, né, para fazer alguma coisa, né, se algo realmente acontecesse, se alguma coisa pandêmica acontecesse. Então ele queria o quê? Um modelo, caso o mundo virasse uma pandemia, né? E aí levou esses 2 médicos a montarem essa loucura que hoje, né, nós vivemos, que é o lockdown, né? Os médicos eram o Dr. Richard Hatch, que era um doutor em terapia intensiva na UTI, né? E Kater Mercher, que era um oncologista, e eles se perguntavam como passar essa ideia então de trancar o povo na casa se caso houvesse uma pandemia. Lógico que seria muito mais recebido como uma ideia de um filme de ficção do que realidade, porque todos eles lá confiavam com a indústria farmacêutica, né? Confiavam como que a indústria tinha condições de curar as pessoas, né? De tratar as pessoas doentes. Então, para suportar essa oposição que era intensa,
os médicos, né, o Hatcher e o Mesher, eles começaram a juntar seus trabalhos e fizeram um mergulho profundo, pesquisando sobre gripe espanhola, né? E então eles perceberam que tinha um projeto, né, de pesquisa no ensino médio que foi realizado pela, como eu falei, pela Laura M. Glass, era na época era uma garota de 15 anos, filha de um cientista da Sandia, né, Sandia, que é um laboratório nacional. Então a Laura ela criou no computador um modelo que simulava como as pessoas interagiam, né? Pessoas da família, colegas de trabalho, estudantes. E ela percebeu que as crianças que entrariam em contato com cerca de 140 pessoas, essas 140 pessoas podiam crescer numa forma hipotética, né? Numa cidade de 10 mil habitantes, para mais de 5 mil infectados, se nenhuma medida fosse tomada. Lembra bem, né? 1 milhão de mortos, né? Que se falaram recentemente em 2020. Inclusive o nome da Laura aparece num artigo fundamental do Lockdown para projetos de distanciamento social direcionados para a gripe pandêmica, né, cujo nome em inglês é Target Social Distancing Designs for Pandemic Influenza. Na época, o Dr. Donald Henderson, que é um epidemiologista, ele que dirigiu por 10 anos, né, o esforço internacional que acabou com a varíola no mundo, ele rejeitou totalmente esse esquema, né? Completamente. O Henderson estava convencido que não fazia sentido fechar a escola, proibir reunião pública, e escreveu justamente para o New York Times: os adolescentes escapariam de casa para passear no shopping. As crianças pobres não tiveram o suficiente para comer, né? Não vão comer. E os médicos vão enfrentar dificuldade para trabalhar porque seus filhos estão em casa. Né? Ele já pensou num grande, né? Que vocês viram em 2020 acontecer. E as medidas adotadas então tanto por Mersch quanto Rached, né, resultaram então em perturbações significativas para o funcionamento social das comunidades e causariam sérios problemas econômicos. Então o Henderson falou justamente sobre isso, que essas medidas que eles tomariam ia causar esses problemas. Como resposta, ele insistiu: é difícil, né? Espalhe a pandemia, trate as pessoas que ficam doentes e trabalhe rapidamente para desenvolver uma VAC, né? Para impedir que ela volte. Inclusive esse artigo de 2006 que vai refutar o modelo do lockdown, inclusive é um texto assinado por Henderson, né? Ele tem juntamente 3 professores de universidade, né? Thomas Inglesby, que é em epidemiologia, e Jennifer Nuzzo, que é a médica, né? De Tara Tolley. Então o que eles falam? Não há observações históricas ou estudo científico que apoie o confinamento por quarentena por períodos prolongados com o objetivo de retardar a propagação da gripe. Nesse artigo eles falam isso. As consequências negativas são tão extremas que essa medida de mitigação não deve ser levada em consideração. Vocês têm dúvida, né? Segundo o artigo, a quarentena doméstica pode resultar em pessoas saudáveis correndo o risco de ser infectadas por membros de famílias doentes, e poderiam ser recomendadas práticas para reduzir o risco de transmissão, como por exemplo lavar as mãos, manter a distância de 1,5 metro de pessoas infectadas, né? Mas aí o que as pessoas falaram? Fique em casa, com todo mundo trancado, sendo que essas medidas que elas falaram, que é lavar a mão, né, manter a distância, poderiam ter muito mais efeitos para reduzir a transmissão do que ficar trancado em casa com pessoas saudáveis e doentes. Restrições de viagem e o fechamento de aeroportos e triagem de viajantes nas fronteiras também seriam ineficazes, além de confirmarem que isso não diminui a propagação do bichinho, né? Os autores chamam atenção para os altos custos econômicos e sociais da medida. Durante as epidemias sazonais da influenza, os eventos com grandes públicos algumas vezes foram cancelados ou adiados, com o objetivo de diminuir o número de contatos, explica o texto. No entanto, não há indicações que essas ações tenham tido algum efeito definitivo sobre a gravidade ou a duração de uma epidemia, né? Então não há uma contagem para falar realmente isso deu certo. Eles são pessoas especialistas, são epidemiologistas. Então qual a conclusão que eles chegam? Eles vão escrever o quê? Que as comunidades confrontadas com epidemias ou outros eventos adversos respondem melhor e com menos ansiedade quando o funcionamento social e normal da comunidade é menos prejudicado. Perceberam, né? A parte psicológica e mental influencia tudo, né? Uma vez que a sociedade está totalmente bagunçada, isso acaba trazendo um sentimento pior para as pessoas, que pode piorar também a cura da doença ou a imunidade que elas possam ter.
É isso que eles querem explicar aqui. Então, o que é importante? Uma forte liderança política e de saúde pública para fornecer garantias e assegurar que os serviços de assistência médica sejam prestados é fundamental. E salientaram, se um deles for considerado abaixo do ideal, uma epidemia gerenciável pode se mover em direção a uma catástrofe. Né? Então, para onde foi a questão da saúde pública? Olha aqui o que eles estão falando, né? Se um deles for considerado abaixo do ideal, né, um sistema de saúde, uma epidemia gerenciável pode se mover em direção a uma catástrofe. O que a imprensa está falando? Confrontar uma epidemia gerenciável e transformá-la em uma catástrofe parece uma boa descrição de tudo que está acontecendo nessa coronavírus de 2020, né? O lockdown nem sequer é uma ideia de mundo real. A ideia nasce então do experimento científico de ensino médio usando técnicas de modelagem baseadas em agentes que nada tinham a ver com a vida real, da ciência ou da medicina real. Então, na época, né, de acordo com o New York Times, o conceito lockdown ele ganhou força então no governo Bush e acabou ficando ao lado dos defensores do distanciamento social e das paralisações. Embora isso tenha sido pouco notado fora dos ciclos da saúde pública, porque na época não se falou muito, essa política ela acabaria por se tornar a base do planejamento de governo e ser amplamente utilizada em simulações. Lembra das simulações que eu coloquei aqui no site? No site não, aqui no canal. Então, presta atenção, ó. As simulações que foram usadas para preparar para as pandemias. E isso aconteceu de maneira limitada em 2009 durante o surto da gripe H1N1. Então, 2006 com a gripe aviária e depois voltou em 2009 com a gripe H1N1, se não me engano era a gripe suína. Então, chegou o coronga, né? E o plano foi posto em prática em todo o país pela primeira vez. Então, pessoal, o que vocês têm a dizer dessa história? Deixe seus comentários aqui embaixo no vídeo. É realmente algo real, baseado num estudo de uma garota de 15 anos, de 2006, em que muitos governadores, muitos prefeitos, muitos países implantaram suas normas. A coisa é muito séria, porque afinal de contas isso balançou com toda a sociedade. Temos aí notícias que o lockdown foi pior do que a própria pandemia, entre aspas, né? Pois a atividade econômica também tem a ver com vida de pessoas. E está aí o resultado, né? Na Itália tem manifestos, em outros países da Europa tem manifestos. Tem o vídeo que eu postei aqui no canal que fala justamente sobre aquele processo sendo montado para descobrir na Alemanha se realmente as posições tomadas foram necessárias e qual o intuito, se realmente tinha que ser daquela maneira e qual foi o resultado. Deu resultado ou piorou? Então a coisa está muito severa. Ao ponto, por exemplo, de hoje a OMS falar, né, literalmente que ela não foi a favor do lockdown. Ela está preocupada com a sociedade, talvez seja para se eximar de culpa, alguma coisa, não sei. Mas pode ver que agora o discurso dela é que o lockdown não é necessário. Os países que optarem por lockdown, sociedades que optarem por lockdown, devem realmente fazer um estudo mais profundo para que isso não impacte na vida das pessoas de outra forma, de outra maneira. É isso aí. São coisas do ano 2020 com essa Covid. Bom, agradeço por você ter participado do vídeo, ter assistido até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like aqui e divulgar esse vídeo para os seus amigos. Muito obrigado, honrar a todos e até o próximo vídeo. Saudações!